Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, do versículo 16 ao versículo de número 19. Para as pessoas que estão pela primeira vez acompanhando a nossa transmissão nessa noite, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos estudando sobre a parábola denominada Os Meninos na Praça. Mateus 11, de 16 a 19. Palavras do nosso Redentor Jesus. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Meus amados irmãos, nós nessa noite queremos estudar essa parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, denominada Os Meninos na Praça. E nós queremos aqui destacar 4 pontos que nós entendemos hão de nos ajudar a uma melhor compreensão desse ensino. Queremos fazer algumas considerações sobre os destinatários dessa mensagem, a quem Jesus se dirige e como também essa mensagem pode ser aplicada à igreja nos dias de hoje. A explicação das parábolas, nós queremos destacar aqui os principais elementos dessa narrativa, o objetivo dessa história, porque Jesus contou essa história, o que ele queria ensinar aos seus ouvintes e uma aplicação para a igreja da atualidade. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender com clareza então a sua palavra. Vamos então, meus amados irmãos, entendermos a quem Jesus se dirige. Chama a sua atenção para o versículo de número 16, o início dessa parábola, que nós encontramos a seguinte pergunta: mas a quem hei de comparar esta geração? Meus amados irmãos, observar no contexto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus ele se dirige à multidão que o acompanhava, à multidão que ouvia a sua pregação. Essa parábola ela está inserida num contexto em que o Senhor Jesus falava sobre a grandeza da pessoa de João Batista, a grandeza também do seu ministério. Essa mesma multidão havia rejeitado João Batista, o seu precursor. Então o Senhor Jesus aproveita esse momento, esse encontro com essa multidão, repreende essa multidão pelo fato de ter eles rejeitado o seu profeta. E quando nós falamos sobre geração, a quem hei de comparar esta geração, nós também podemos trazer uma mensagem, uma aplicação para os dias de hoje. Podemos também dizer que essa mensagem é uma mensagem atual, é uma mensagem contemporânea. Ela não tem apenas aplicabilidade para aqueles que ouviram a história no tempo de Jesus, mas ela também serve hoje para mim e serve também para você. Então, os destinatários eram uma multidão e nós somos também hoje a multidão que se reúne. Hoje estamos reunidos de forma remota para ouvirmos a voz de nosso Salvador. Vamos então, meus amados irmãos, compreender essa parábola, a tipologia que nós encontramos aqui nessa parábola. A primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto é: quem Jesus compara aos meninos? Quem seriam esses meninos? Há uma concordância, podemos dizer quase que unânime, desculpe a redundância aqui na minha expressão, de que de fato Jesus, ele chama os judeus, que eram aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, de meninos. Ele compara os judeus, ele compara aquela multidão aos meninos, que ali tinham 2 tipos de brincadeira. Eles iniciaram uma brincadeira alegre, eles estavam ali na praça brincando num primeiro momento de casamento, mas parece que uma parte da turma, que algumas outras crianças,
não aderiram à brincadeira, não quiseram brincar de casamento, não quiseram brincar de festa. E começaram a reclamar então daquelas crianças que estavam brincando de casamento e festa. Então aquelas crianças mudaram a brincadeira e passaram então a brincar, podemos dizer assim, de funeral, brincar de cortejo, de velório. Mas também outro grupo não estava contente com aquela brincadeira. Então as crianças estavam ali de forma volúvel e inconstante, procurando uma brincadeira, mas de fato ali podemos observar que não houve uma unanimidade, não chegaram a um acordo de qual seria a melhor brincadeira. Nós temos dois sujeitos ocultos aí nessa narrativa, nessa história. Nós temos um sujeito que não dançou, temos aqui algumas crianças, né, que não dançaram. E nós podemos então observar à luz dessa narrativa que esse conjunto de crianças que não dançaram, que não participaram da primeira brincadeira, poderia ser comparado ao profeta João Batista. Isso fica muito claro à luz do versículo 18, quando Jesus diz: pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Qual era a grande reclamação dos judeus quanto à figura de João Batista? É que ele era muito carrancudo, a sua mensagem era muito dura, ele não era um profeta alegre, não era um profeta feliz, mas ele era um profeta de face sisuda, de dura mensagem, e que de uma certa forma, pela sua personalidade, pelo conteúdo da sua própria pregação, ele não conseguiu a simpatia de todos os judeus. Então alguns rejeitavam João Batista por causa da sua característica, por causa da sua pessoa e da sua mensagem, dizendo que ele tinha demônio. O outro grupo que nós encontramos, ou que eu denominei aqui de sujeito oculto, eram aqueles então que não lamentavam, as crianças que não quiseram brincar de funeral e de cortejo. E aí então nós entendemos que esse grupo, ou esse sujeito oculto aqui, representa o nosso Salvador, representa Jesus Cristo. Vejam vocês, queridos, na primeira parte do versículo 19, vem o Filho do Homem que come e bebe e diz: eis aí um glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Aqui os judeus queriam um Jesus mais sério, um Jesus mais fechado, um Jesus mais carrancudo. Eles não gostavam do aspecto de nosso Salvador, eles não gostavam da simpatia que Cristo tinha para com os pecadores, a forma amigável, doce e cortês que ele tratava a todas as pessoas. Eles achavam que aquele Messias, aquele Jesus, não era de fato conveniente segundo a imagem que eles mesmos tinham delineado. Eles esperavam alguém mais sério, alguém mais fechado, alguém mais reservado. Notem vocês que tanto João quanto Jesus foram rejeitados. Este é o objetivo de Jesus ao contar essa história, mostrar que aquela multidão havia primeiramente rejeitado João Batista, o profeta, e agora também estavam rejeitando o Messias, o Deus encarnado. Ao mostrar, ou ao comparar, melhor dizendo, essas crianças com a multidão, com os judeus que o ouviam, Jesus estava ensinando então 3 lições importantes. E nós vamos então agora, podemos dizer, a parte prática, o objetivo da parábola narrada por Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, ao contar essa história e comparar a multidão a essas crianças que brincavam na praça, ele chama os judeus, ele chama aquela multidão de imaturos, de crianças. Eles eram volúveis, eles eram inconstantes. E é interessante observar que, na verdade, deveria se esperar dos judeus maturidade, uma maturidade superior aos gentios que não tinham a mesma experiência dos judeus. Os judeus deveriam ser maduros porque eles haviam recebido a revelação especial da parte de Deus. Eles haviam recebido a Torá,
eles haviam recebido o ensino dos profetas, por eles terem um conhecimento maior do Deus Altíssimo, por eles terem um conhecimento do Deus da aliança, do Deus de Israel, eles deveriam se portar de forma diferente, eles deveriam identificar João como profeta e aceitá-lo e acolhê-lo, eles deveriam ter identificado Jesus como Messias prometido, como Deus encarnado, e deveriam também acolher a Jesus, crer em Jesus, mas não é isso que eles fizeram. Quando Deus manda João, eles dizem: ah não, João é muito chato, João é muito carrancudo. Quando Deus manda o seu filho Jesus, ah, esse é muito alegre, esse é muito festivo, esse come com os pecadores. Imaturidade, inconstância, multidão volúvel. Era de se esperar que os judeus tivessem maior maturidade, porque eles tinham o conceito da esperança messiânica. Eles sabiam que um dia Jesus haveria de vir. Eles sabiam que o Redentor se encarnaria. Era natural que eles esperassem a Jesus. Era natural que eles reconhecessem a Jesus. Era natural que eles reconhecessem também João como sendo o precursor de Jesus, como aquele que abriria o caminho para a chegada do nosso Salvador. Porém, mesmo eles sendo detentores dessa esperança messiânica, mesmo eles sabendo desde a eternidade que Deus havia prometido que mandaria o seu Filho, pois os judeus desde pequeno aprendia essa verdade, essa multidão aqui se mostra imatura, rejeitam João, rejeitam a Cristo Jesus. Era de se esperar também que essa multidão fosse madura, tivesse a compreensão da verdade, porque eles haviam sido instruídos pelos profetas. Deus havia preparado todo o cenário para a encarnação do seu Filho. Deus havia mandado os profetas anunciar que no tempo determinado pelo Pai haveria de se manifestar o seu Filho, trazendo salvação a todos os homens. É estranho pensar que os judeus que conheciam a lei, que conheciam o ensino dos profetas, que sabiam que haveria de vir João e que também logo em seguida Cristo Jesus haveria de vir, rejeitasse a ambos. Jesus, ele se escandaliza e se surpreende com a imaturidade daquela multidão. Rejeitam João porque é sério demais. Rejeitam a Jesus porque é alegre demais. Tocamos música de casamento, não queriam. Tocamos então música de funeral, também nós não aceitamos. Então, em primeiro lugar, o que Jesus nos ensina por meio dessa parábola é que aquela multidão que o rejeitava era uma multidão imatura. A segunda lição que Jesus estava ensinando aos seus ouvintes, que eles eram incrédulos também. Logo eles rejeitaram João Batista e estavam também a ponto de rejeitar a Jesus. E dentro desse contexto, no capítulo 11, nós podemos observar, meus amados irmãos, que Jesus, ele enaltece e engrandece a pessoa de João Batista. No versículo de número 9, Mateus 11, 9, Jesus, ele diz o seguinte acerca do seu filho, do seu servo: mas para que saístes? Para ver o profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eles viram João Batista, ouviram a pregação de João Batista, um sinal claro do cumprimento da profecia vinda dos céus, um sinal claro de que o Cristo Jesus haveria de vir, mas a multidão o rejeita. E agora, aquela mesma multidão rejeita
o próprio Cristo. Eles estão vendo Cristo, eles ouvem a Cristo, mas estes também rejeitam ao Senhor Jesus. Eles não estavam satisfeitos com nenhum dos dois. E essa insatisfação, Jesus mostra que na verdade no coração deles havia incredulidade. Não faltavam sinais, não faltavam evidências que tanto João quanto Jesus haviam sido enviados da parte do Pai. E aqui é algo para a gente refletir. Muitas pessoas ficam procurando ou pedindo a Deus um sinal para que possam crer. Algumas pessoas oram dizendo: se o Senhor enviar um sinal, se o Senhor manifestar algo extraordinário, aí sim eu vou crer. Meus amados irmãos, nós observamos aqui nessa narrativa que tanto João quanto Jesus mostraram diante daquela multidão inúmeros sinais, mas o coração deles era incrédulos. Eles não estavam satisfeitos. Eles queriam de fato alguém que pudesse atender às suas vontades pessoais e logo, portanto, rejeitaram a João e a Cristo Jesus. Mas isso, na verdade, é fruto de uma incredulidade latente no coração deles. Em terceiro e último lugar, eles eram pessoas insatisfeitas. Eles eram imaturos, incrédulos e insatisfeitos. Nenhuma das opções enviadas por Deus agradou a eles. Nenhuma das opções enviadas pelo Senhor satisfez o anseio daquela multidão. Veio João Batista, eles dizem: não, queremos alguém mais alegre. Veio Jesus, queremos alguém mais sério, mais carrancudo. Nenhum deles, de fato, pôde trazer uma satisfação plena ao coração daquela multidão. E os versículos 18 e 19 mostram isso de uma forma muito clara. O versículo 18 diz: pois veio João, que não comia e nem bebia. João vivia como errante no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre. E eles diziam: não, este que veste tais roupas, que come gafanhoto e mel silvestre, este tem demônio. Vem Jesus, versículo 19: vem o Filho do Homem, que come e bebe, e diz aí: eis um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Nós não queremos estes. Nós estamos insatisfeitos com Jesus. A história se repete também dos nossos dias. Nós podemos observar que nós encontramos também esse mesmo tipo de pessoas em meio à multidão. Encontramos pessoas imaturas, pessoas que estão à busca de um Salvador, de um Redentor, de um Cristo que possa acalentar as suas expectativas. Encontramos também nos dias de hoje, da mesma forma, pessoas dentro da multidão que estão insatisfeitas, que não concordam com as normas estabelecidas por Cristo na sua palavra, que não concordam com os ensinamentos de Cristo e que estão sempre insatisfeitas com a mensagem do Evangelho, estão sempre insatisfeitas com aquilo que Deus tem revelado na sua palavra e são até mesmo petulantes muitas vezes, pois julgam saber o que é melhor para a sua própria vida. Também dentro desse mesmo cenário encontramos pessoas incrédulas, que se negam a crer e a confiar em Jesus, mas não, esse Jesus que nasceu numa estrebaria, que o seu berço foi uma manjedoura, esse Jesus que foi pobre, marginalizado da região da Galileia, eu não quero crer nesse Jesus, eu não aceito esse Jesus, eu não aceito uma fé que me leva a crer nesse homem, e a minha crença nesse homem me concederá a vida eterna e a salvação. A minha oração, o meu desejo, é que você não possa ser comparado a esses meninos na praça, imaturos, insatisfeitos e incrédulos com o seu Salvador.
que você não venha rejeitar o seu Salvador, que você não rejeite a única esperança que Deus concedeu ao homem, a vinda do seu Filho. Eu termino aqui a nossa narrativa dessa noite, no versículo de número 19, a última parte do texto, onde nós encontramos a aplicação e a lição principal de Jesus, quando Jesus disse: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vejam vocês, queridos, que esses judeus, como eu havia dito anteriormente, eles tinham tudo para ser pessoas maduras, conhecedoras da verdade. Eles tinham recebido do Senhor a revelação, os profetas, eles tinham a esperança messiânica, eles se achavam até melhores, mais sábios do que os outros povos, até porque eles tinham todo esse conhecimento, eles tinham toda essa herança teológica, mas na verdade eles eram todos insensatos e imaturos. A verdadeira sabedoria, ela não se manifesta pelo status religioso. A verdadeira sabedoria, ela não se manifesta pela quantidade de livros ou de compêndios teológicos que uma pessoa possa ler ou conhecer. Mas à luz desse texto, nós aprendemos que a verdadeira sabedoria, ela se evidencia na prática, por aquilo que nós fazemos. O sábio não é só aquele que conhece, mas o sábio é aquele que pratica, que ouve a palavra e vive a palavra. Podemos cair num certo orgulho espiritual, assim como os judeus no passado, que se orgulhavam das revelações que lhe haviam recebido da parte de Deus. Mas não nos esqueçamos, meus amados irmãos, que qualquer tipo de conhecimento e instrução que venhamos a ter, que venha desassociada da prática, da ação, da transformação e da mudança de vida, não tem para Deus valor nenhum. É isso que Jesus estava mostrando para os judeus. É como se Jesus dissesse aos judeus: vocês pensam ser sábios, vocês pensam conhecer muita coisa, mas na verdade vocês não conseguem enxergar com clareza a verdade que está diante dos seus olhos. Vocês não são sábios porque as obras de vocês mostram que na verdade vocês são imaturos, infantis, insatisfeitos e incrédulos. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé e a nossa esperança possa estar sempre firmada em nosso Redentor.